Bem-vindos ao 10% Mais, um espaço para a gente saber um pouco mais sobre saúde mental, longevidade, comportamentos, enfim, assuntos para que eu, você, nós possamos viver mais e melhor. Um desafio que a nossa convidada de hoje vai tentar fazer com que a gente enxergue com mais clareza, né? Longevidade. Como é que a gente faz para viver mais e melhor? A jornalista e escritora Marisa Tavares está lançando o livro A Vida Depois dos 60, uma obra que nos convida a refletir sobre os desafios e as delícias de envelhecer no século XXI. Seja bem-vinda, Marisa. Obrigada, é um prazer enorme poder estar aqui conversando com você e com todos que te seguem. Oi, Marisa. Tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Marisa, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: como é que está sendo a sua vida pós-60? Vamos lá, pergunta difícil, né? Como qualquer fase, tem coisas boas, coisas ruins. Eu acho que o mais importante que a gente vai descobrindo é uma maior flexibilidade, né? A gente sofre muito quando é mais jovem. Se fizer assim um retrospecto na adolescência, é um mar de angústia, né? Quando a gente chega, está subindo, galgando os degraus profissionais, também é muito estresse, é muita energia gasta. E aí, de repente, a gente chega num platô, olha para trás, vê que construiu alguma coisa e também tem repertório inclusive para lidar com os problemas. É o chamado capital intelectual, como se queira chamar. Eu chamo assim o nosso repertório, que é feito de vitórias, de derrotas, de desilusões, de muito aprendizado. Então, acho que a chegada aos 60, a gente não precisa botar um marco de 60, porque essa coisa do envelhecimento, tem gente que diz, não me deu clique até agora. E talvez o clique seja uma coisa apenas racional, porque por dentro a gente não se sente envelhecer. Eu costumo dizer que dentro de mim eu tenho todas as idades, porque se eu me encontro com as amigas, a gente ri, conta piada, eu tenho 17, 18. Se eu acordo com uma dor, porque eu dei um jeito, eu estou mais ou menos com 75, 80. Então, nós temos todas essas idades. Acho que o mais importante e eu vou fazer 67 anos em outubro, então eu já sou uma 60 bem rodada, vamos dizer assim. É essa capacidade que eu vejo de continuar me interessando pelas coisas, de estar engajada em projetos, de sentir que se eventualmente eu tenho alguma limitação física, eu posso contornar, eu posso gerenciar, administrar uma doença crônica e eu consigo olhar para frente e ver que tenho muita lenha para queimar. Então, acho que assim, foram 60. A única coisa chata é que a gente vai andando mais para perto do final. Mas se tem uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, que tem um encerramento na nossa passagem pela Terra. Então, que ela seja plena, que ela seja cheia de propósito, né? Que inclusive, assim, o que eu faço é muito compartilhar o que eu aprendi. Isso me dá um enorme prazer. Eu acho que é uma sensação que você também tem. Né, da gente poder compartilhar o que aprendeu. A vida depois dos 60, ela traz, o livro, ele traz histórias, né, que você histórias, estatísticas, pensamentos e principalmente estudos de que a gente não precisa esperar os 60 chegarem para começar a pensar neles. Que idade, mais ou menos, a gente pode começar a pensar numa reserva para os 60? Bom, vamos falar de reserva de várias formas, né? A longevidade é uma construção da vida inteira. Quanto mais bem cuidado o ser humano é ao longo das suas décadas, mais bem apetrechado ele vai chegar para viver as suas fases, né, mais maduras da sua existência.
Então, o tempo, na verdade, conspira a nosso favor. Vamos falar de uma coisa assim que eu acho que as pessoas falam muito pouco, antes de eu falar da questão física, psíquica, que é dinheiro, que a gente também precisa de segurança financeira. E isso é uma coisa que, quando você fala com alguém na faixa dos 20, 30 anos, você fala de velhice, é pura ficção científica. Que isso, imagina, parece tão longe, né? Mas é logo ali. Deixa eu fazer uma vírgula aqui, porque eu quero que você fale, que eu sou apaixonada por essa frase, mas eu não quero correr o risco de falar a frase errada. No seu primeiro livro, você diz, né? Não me olhe como que se esse assunto não lhe dissesse respeito. Você lembra exatamente da frase? Sim, porque todos nós, e eu acho que isso é uma coisa, todos nós que tivermos sorte, todos nós vamos envelhecer. Uhum. Então, se você vai pensar na sua saúde, é claro que quando você tem 20 anos, até os 30, você está no seu pico. Mas você começa, é interessante porque o nosso corpo é uma máquina super bem azeitada, mas ele vai perdendo essa reserva, né? Então, quando você tem 20 ou 30, parece que isso não vai acontecer nunca. Então, o tempo é favorável a nós. Se a gente começa a guardar um pouquinho do nosso salário, que é menor quando a gente é mais jovem, porque aí você não vai precisar dar esse estalo quando tiver 50. Aos 20, você tem 30, 40 anos para fazer o seu dinheiro trabalhar a seu favor. A mesma coisa sobre a sua reserva física. O corpo é resistente, mas ele sente o efeito cumulativo dos excessos, né? Saúde mental, a mesma coisa. Conexões sociais, amigos, a mesma coisa. Eu cito no livro o estudo de Harvard, que começou em 1938, que eu acho espetacular, pela abrangência que tem, que mostra, né, acompanhando os alunos de Harvard até o fim da vida, então são décadas e um volume muito grande de homens e mulheres pesquisados, que aqueles que envelheceram melhor foram aqueles que tinham bons relacionamentos. Não era o colesterol bacana, não era o dinheiro que eles tinham acumulado. Então, você também, olha quanta coisa, né? Esses pilares todos da longevidade que podem conspirar a favor ou contra nós. Então, quando você fala dessa reserva, são muitas as reservas. Mas quando isso? Eu acho que se tem um momento para a gente pensar seriamente, daquela freada de arrumação e dizer, opa, agora eu tenho que me cuidar, é a meia-idade. Se na faixa dos 40 anos, que é quando as mulheres entram no processo que vai culminar na menopausa, né? E é bom a gente lembrar que a pós-menopausa também nos acompanha, né, como mulheres durante décadas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se cuidar mesmo, porque o organismo sofre com a falta de estrogênio e isso vai ter uma série de implicações. Para os homens, embora esse declínio possa parecer mais leve, também a chamada andropausa, o declínio da produção de testosterona também tem uma influência. E aí aquela coisa, se você está acima do peso, se você está completamente sedentário, tenta reverter isso aos 40, mas também pode tentar aos 50 e pode tentar aos 60, porque os estudos mostram que mesmo pessoas num estado fragilizado se recuperam, né, em termos de força muscular com o devido treino. Eu acho que o mais triste é a gente introjetar aquela coisa de que eu estou muito velho para... Isso eu acho que é assim, realmente é você carimbar o seu passaporte por um caminho muito ruim. Outro dia eu ouvi uma frase, até brincando, né, que deve ser um meme por aí, uma senhora disse assim, nossa, na academia, quando eu vim para a academia achando que agora eu posso ser quem eu quiser na academia, eu encontro essas mulheres de 60 a mais, todas definidas. Ou seja, não tem nenhum momento em que eu vou poder relaxar, né, completamente. Mas isso é um lado bom de se olhar e ver um cuidado, né? Hoje eu encontro mulheres na prática da educação física, ou na parte física, não pensando, sabe, naquela calça branca para ficar gostosa,
Mas, pensando na minha reserva de músculo para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, você sente, Marisa, que tem um cuidado pós-60 para a mulher e para os homens, e eles estão buscando isso? Você tocou em 2 pontos super importantes, que é o autocuidado, que eu acho que essa geração está aprendendo, né? Eu sou do rabichinho dos baby boomers, os nascidos depois da Segunda Guerra até 1964. Essa geração vê claramente que não quer viver a velhice como a dos seus pais, e essa geração é sessentona, setentona, e está olhando e vendo, nossa, né, mulheres, por exemplo, né, uma mulher de 45, 50 anos, da geração da minha mãe, era uma velhinha. A visão dela era que ela fosse tricotar. Eu agora digo, a diferença é que as avós hoje fazem sexo. Então, nós estamos em outro patamar. Então, eu acho que tem esse cuidado. Essa geração viveu muito intensamente a coisa da juventude, diferentemente de seus pais e seus avós, que praticamente só replicavam o que as gerações anteriores tinham feito. Então, todo mundo quer, e que eu acho bacana, é que nós somos protagonistas dessa grande virada, dessa grande mudança, e também temos como missão ensinar essa nova velhice para os que vêm atrás, para que eles também se inspirem. Eu acho que somos, sabe, a gente tem uma missão de sermos inspiradores. Então, esse autocuidado acho que está passando. Os homens estão pensando mais também nisso, em se cuidar. Mas tem também uma cobrança que eu acho que é mais forte, que continua sendo com as mulheres, né? Eu acho que o primeiro grupo a sofrer o etarismo, o idadismo, são as mulheres que entram na menopausa. São aquelas apontadas. Você já não é tão jovem, então você não é mais exuberante, então você não é atraente. Então, se você pega esse recorte, são muitas camadas. Acontece para as mulheres, se forem mulheres negras, ainda mais. Então, porque aí você soma o preconceito. Eu acho que as mulheres continuam tendo que levar essa bandeira. Eu digo que essa bandeira, a bandeira da velhice, tem que ser uma bandeira de todo mundo também. Nós temos que ser militantes da velhice. Assim como tem militante, né, feminista, o que vai lutar contra o racismo, contra a homofobia e assim por diante. Os velhos somos todos, mas a gente não tem um movimento estruturado. Eu estou convidando todo mundo para ser militante. E quando você encontra um militante, né, da velhice, o que esse militante diz? Tem sempre uma causa que ele fala, ele puxa, ou ele está querendo mesmo dizer, né, que né, envelhecer é o melhor, é a melhor das opções? É a melhor, e é uma coisa que a gente tem que naturalizar. Eu acho que assim, não é a gente dizer, agora os 60 são os novos 40. Não, são novos 60. Assim como serão novos 70. A gente vai viver, né? A gente estava conversando há pouco sobre como é que a gente é ao envelhecer. A gente é a mesma pessoa, né? Gostando das mesmas coisas e principalmente querendo ter energia para continuar realizando aquilo de que gosta. Então, nisso, acho que entram 2 coisas também muito importantes, que são zelar pela própria, e entra no autocuidado, zelar pela nossa saúde mental e saúde física, que estão absolutamente, intrinsecamente relacionadas, porque se você está mal, se você está deprimido, se você está numa curva ascendente de solidão, é claro que você não vai se cuidar bem. Né? Se você estiver fazendo algum tratamento, você também não vai seguir direito, você vai estar completamente comprometido na sua vontade de fazer as coisas. Então, é muito importante que a gente zele, né? Que a gente tenha também pessoas que nos vejam, que olhem para a gente, que dizem, estou aqui, sou teu amigo, você está precisando de uma ajuda? Então, tudo isso caminha paralelamente. Acho que nós temos que ser, quando eu falo dos militantes, é inclusive da gente botar o dedo na ferida contra as microagressões do idadismo, que acontecem diariamente. Né? Quando alguém vai dizer assim, Abigail, você não acha que esse teu cabelo branco te envelhece? Aí você vai falar assim, não, eu gosto muito dele, o meu cabelo, acho que diz tudo respeito à minha fase plena, feliz que eu estou vivendo. Né? E se eu também quiser um dia pintar o cabelo, ninguém tem nada a ver com isso.
Por que alguém vai roteirizar a sua vida? A gente não precisa de script mandado pelos outros, somos plenamente capazes disso, né? Exato. Eu falava com você agora há pouco, mas eu vou contar aqui, porque algumas pessoas, elas podem não saber, que a Marisa trabalhou, em uma grande empresa de comunicação. A Marisa foi responsável por muitas mudanças na comunicação, principalmente, no rádio. Eu falo da CBN, e naquela época, a gente se aproximou bastante. E você foi a grande responsável por apontar um caminho para mim. Então, quando a gente diz assim, enquanto você falava sobre a militância da velhice, e eu comecei a pensar, né? Onde é que eu entro nessa militância? Foi quando você apontou um caminho. Por que você não começa a ver, né? Por que você não começa por você? Por que você não começa a se enxergar e passar isso para o outro? E hoje, quando você diz assim, a gente pode servir, né, alguém, hoje eu tenho pessoas 60 a mais para direcionar, para dizer o que você está fazendo da sua vida. Pessoas que querem encontrar um sentido na vida. Porque tudo isso que você está falando eu tenho uma idade. Essa idade, não é que essa idade não me define, não, essa idade me define. A partir disso, o que é que eu posso fazer? E aí, muito obrigada por você ter aberto um mar de possibilidades, que foi a busca pela gerontologia, pela ciência do envelhecer. Dito isso, eu queria te perguntar, Marisa, a aposentadoria é sinal ou é sinônimo de angústia para algumas pessoas? Eu acho que para muitas. E principalmente porque isso também não é falado, né? As empresas não tratam do assunto, assim como as empresas não tratam do assunto menopausa, né? Muitas perdem o grande capital humano de mulheres que se sentem tão pouco acolhidas que saem da empresa. Imagina que você perdeu uma mulher na faixa dos 45, 50, que está ali no nível gerencial ou de direção, e todo aquele capital intelectual que ela perde. E ela deixa também de ser inspiração para as mais jovens, que olham e falam assim, nossa, não tem espaço para mim, não tem mulher ascendendo, né, nesse mundo corporativo. Então, toda essa questão está toda relacionada. E as empresas também não veem, vou dizer, não são todas, porque eu acho que alguns países onde a questão do envelhecimento da população já começou e tá mais bem endereçado, essa já é uma questão. Na Alemanha já tem planos, né, em fábricas principalmente, de organizar ergonomicamente o chão de fábrica para reter essa mão de obra especializada mais velha, que às vezes pode ter alguma limitação física. No Japão, eles já estão pensando, que é um grande laboratório sobre o envelhecimento, né, de uma população, impedindo, tentando estimular as empresas para reter essa mão de obra até os 70 anos. Porque essa coisa, se for abrupta, ela tira o tapete, né, puxa o tapete, principalmente dos homens. Por quê? São eles os que se aferram mais ao sobrenome corporativo. Então, quando isso é cortado, eles acham, não, agora está bem, eu já fiz, mesmo os que fazem uma reserva financeira, tem isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou, sei lá, tirar um cochilo na rede todo dia de tarde, depois eu vou dar uma volta no bairro, ou mesmo que eu tenha dinheiro para planejar viagens, vai passar o ano inteiro planejando uma viagem atrás da outra. Então, essa coisa do propósito bate muito forte. Acho que as mulheres, já ao longo da vida, elas estão fazendo várias redes, né, de relações, por causa dos filhos, com amigas, com hobbies, né, com um segundo trabalho. Acho que todo mundo tem que pensar assim, bom, e agora? O que eu vou fazer? Eu posso usar o meu capital, né, o meu repertório, para fazer trabalho voluntário, para ensinar. As empresas perdem também muito, né? Quantas pessoas mais velhas gostariam de ter um horário de trabalho mais flexível, mas poder fazer uma mentoria para mais jovens
e até uma mentoria reversa, porque aprenderiam com os mais jovens. Então, a gente tem várias gerações coexistindo no mercado de trabalho, mas cada uma no seu silo, e uma perda de energia e de produtividade por causa disso. Eu acho que assim, é uma miopia enorme que a gente também tem que endereçar. E aí essa miopia, ela se deve basicamente aqui, Marisa. É um trabalho que não vai aparecer tanto, o que esse descaso? Eu acho que isso está fundamentado, primeiro, em muitos estereótipos, né? De que o trabalhador mais velho ele não é tão eficiente, quando ele, na verdade, ele comete menos erros que os mais jovens, ou que ele não está tão engajado, na verdade, ele está muito engajado, e ele é capaz de vestir a camisa mais do que gerações mais jovens, que não têm esse tipo de cultura. Eu acho que isso tem muito a ver também, a mão de obra mais jovem estava muito abundante. Então, por que você faria? Você descarta o mais velho porque ele vai ficando caro. Só que a gente está numa curva, com exceção de poucos países, mas a maioria dos países desenvolvidos, o que acontece? Uma baixa taxa de natalidade e o envelhecimento, né, uma mudança drástica no perfil demográfico, com o aumento da população mais velha. Se a gente tiver menos pessoas, aliás, já não só é se, porque os estudos já apontam nesse sentido. Se a gente tem um número menor de entrantes no mercado de trabalho, e se a gente mantiver um número cada vez maior de pessoas mais velhas fora do mercado, o que vai acontecer? É matemática pura. O PIB dos países vai entrar numa curva descendente. Então, essa miopia vai ser consertada pelo próprio mercado. Você vê claramente hoje em dia como é que é enorme a explosão do mercado para as mulheres 40 a mais. Né? Esse mercado prateado, de onde vem isso? Não é porque o mercado é bacana e não é etarista, é porque o mercado descobriu que é onde as carteiras estão mais recheadas. Né? Essas pessoas mais velhas, elas estando bem, e tendo tido uma trajetória profissional e principalmente tendo as suas doenças crônicas sob controle, que hoje em dia a gente tem uma medicina capaz disso, elas querem viajar, elas querem continuar namorando, né? Porque isso também se tornou possível com todo o arsenal médico que fica à disposição das pessoas mais velhas, e são pessoas com um poder aquisitivo maior. Assim, eu acho que a miopia, eu acho que vai ter que ter uma cirurgia de catarata para todo mundo, com aquelas lentes trifocais para corrigir miopia, presbiopia, hipermetropia, tudo. Marisa, você sabe que numa das suas falas, eu consegui enxergar o que uma outra pessoa falava para mim, sobre a situação financeira do velho, do aposentado. Quando eu me aposentar, né, eu gastarei menos. E aí eu passei a olhar esse gastar menos na farmácia. Porque é muita sacolinha e é muito espanto na hora de pagar, a ponto de um parcelamento de até 4 vezes nos medicamentos. Né? Então, eu tenho conversado, eu tenho pacientes que cada remédio, ou para um controle de uma arritmia, ou de uma hipertensão, enfim, uma diabetes, R$ 620. Então, é uma ilusão essa história de que eu, mais velha, eu preciso de menos dinheiro. Completa. E isso é muito ruim, porque as pessoas ficam naquele pensamento mágico. Mas a minha aposentadoria, a menos que você trabalhe, né, para uma estatal, para uma carreira de Estado, que vai te garantir uma aposentadoria integral, se tiver muita sorte, você vai ganhar ali 5 mil, 6 mil, já vai ser uma ótima aposentadoria, porque chegar ao teto também é muito difícil. Né? Essa conta é para pouquíssimos. Então, sem contar, Abigail, que tem um outro problema que é muito grave. Com essa coisa do mercado expelir as pessoas, a gente tem
uma faixa muito grande de homens, inclusive, que estão ali. Eles não têm, são também os neném, não é nem que nem aqueles jovens que nem estudam nem trabalham, mas são os que nem trabalham, nem têm direito à aposentadoria, porque não conseguiram fazer, né, completar o número de anos para ter direito ao benefício, e muitos também não reservam uma parte, mesmo que esteja na economia informal, para garantir o mínimo que seja. Então, essa é uma conta que não vai fechar. E também é o seguinte, é uma conta malvada, né? Você diz, você não vai gastar mais com roupa, com deslocamento, então você vai ficar em casa, você não vai poder se divertir, não vai poder consumir culturalmente um bem, como ir ao teatro, ir ao cinema. Quer dizer, é como se dissesse, ok, você já prestou serviço, agora fica no seu cantinho, né, até o fim, e não vai fazer nada. É de uma crueldade absurda. Países que estão tentando, é claro que sim, eu vou dar um exemplo, que eu gosto muito de escrever quando aparece coisa nova sobre Singapura, mas é uma cidade-estado, são 5 milhões de pessoas. Aí você fala, aí tudo dá certo, mas a gente tem que aprender com essas experiências, né? Então, são coisas de você pensar, e eles têm um plano bem agressivo para aumentar a expectativa de vida da população em 3 anos, depois mais 5, mais 2 e chegar a 5 anos, até 2050. Então, é muito bacana para você se inspirar. Mas é para fazer uma coisa assim, hábitos de saúde, então criar grupos de caminhada em que as pessoas tenham acesso à saúde primária, porque a gente ainda tem um modelo de medicina que trabalha na cura em vez de trabalhar na prevenção. Então você chega aos 60 com todo estropiado, porque a verdade é essa, a maioria da população brasileira não tem o privilégio de poder se cuidar antes. Então, se você tem todo um país, daí a importância das políticas públicas, né? Para que a gente faça um trabalho sério de prevenção, para que as pessoas não tenham, a maioria das pessoas não sabe que é diabético, por exemplo, ou que tem uma hipertensão. Eu acho que assim, são várias coisas que a gente tem que pensar também. Quando a gente for eleger os nossos representantes, quem está me representando? Mas não é só eu aos 60, quem vai representar meus netos, né? Meu filho, minha nora? Eu acho que todo mundo tem que pensar muito claramente sobre isso. Quando você traz essas reflexões, você derruba o mito de velho demais para. Né, Marisa? O velho demais para, ele tem que não existir para que eu posso ver lá na frente, eu posso ter um sentido e eu posso, inclusive, delegar para alguém que possa pensar como eu, quando você está dizendo de escolher os meus representantes. Exatamente. E quando você fala, né, se você introjeta essa coisa, esse estereótipo de que eu estou velho demais para, então você não vai fazer o exercício físico, eu estou velho demais para ir à academia. Né? Então, não, as pessoas vão olhar ali, né, vovozinho. E aí entra toda aquela coisa de você realmente lutar contra essas agressões que são aqueles que querem colar uma etiqueta em você de que está velho demais está velho demais para namorar. Que entra numa outra questão, que ainda é complicada, inclusive para os médicos. Eu acho que isso também é uma questão que não é tratada nas universidades, nas faculdades de medicina. Como é que o médico que vai tratar o 60 a mais vai discutir a vida sexual dele? Ou vai fingir que não existe? Né? Como eu já ouvi de um falar, nossa, isso é meter a mão no vespeiro. Mas como assim vespeiro? Porque se você não tem uma relação de confiança com o seu médico, você não vai deixar de fazer sexo por isso. Provavelmente você vai fazer um sexo talvez de risco, porque você não sabe, você não está tendo acesso a conversas e informações que aquele profissional de saúde poderia te garantir. Então, assim, a gente tem que rever muitas coisas, né? Que são exatamente essa construção que a gente está conversando, que é da longevidade. E que não tem um prazo, né? O prazo é a nossa vida inteira, enquanto a gente estiver bem. Sexualidade é uma coisa que nos acompanha até o final da existência. Você, melhor do que eu, sabe disso como psicóloga também.
Marisa, como começar a pensar na minha velhice, no que vai acontecer depois dos 60, né? A gente sempre ouve dizer, olha, grandes expectativas, né? Grandes frustrações. Como é que a gente pode pensar na nossa velhice mantendo não baixas expectativas só? Por onde a gente começa? Se você Você tivesse que precisa de nortear. US$ 1 milhão. Acho que a primeira coisa é o que me dá prazer, né? Então, se me dá prazer, eu vou tentar fazer, e eu vou tentar fazer e eu vou tentar me manter para que eu continue fazendo aquilo que me dá prazer, que pode ser cuidar dos netos, por exemplo, uma coisa simples que todo mundo, quem tem a felicidade de ter netos, porque é muito divertido. Eu costumo dizer para o meu filho que eu fico muito feliz porque ele me deu de presente. Agora eu sei porque que eu tive filho, para ter netos. Mas, e aí, como é que a sua vida vai fazer? Você quer ter netos e não conseguir, por exemplo, botar no colo, sair para passear com eles? Então, sabe, cuida de você, porque você vai estar mais feliz e mais pronto para apreciar as coisas boas da vida. Então, se você não tinha tempo, agora você tem mais tempo, você pode ler um livro, você pode redescobrir prazeres e talentos que você tinha e abriu mão para abraçar uma carreira. Então, eu acho que é um momento que pode ser de muitas descobertas, de autodescobertas importantes, né, sobre o seu valor. E, para isso, é muito importante realmente não introjetar a visão negativa da velhice. Assim como, né, se você perguntar para um adolescente, não, minha vida é muito infeliz, eu não consigo nada, etc. e tal. Você já passou por ali, você já sofreu com as angústias da adolescência, traz os aprendizados para que esse período seja mais leve, que você possa realmente, sabe, reinventar. Eu uso até no termo, nós somos os inventores de uma nova era, porque é isso, a gente ganhou um bônus, né, de mais 30 anos. Vamos fazer que esses 30 anos valham a pena, porque senão vai ser triste. É claro que vai ter gente que vai dizer, olha, eu não quero fazer nada, eu quero só ficar vendo televisão, mas, sabe, e comendo hambúrguer, vamos supor. O teu corpo vai reclamar, você vai ficar num estado, sabe, de inflamatório, que vai te deixar ruim. Então, pensa nas coisas assim, eu não quero ir para academia. Ok, você não gosta de academia, mas o que você quer fazer? Você não quer poder ir à feira e carregar uma sacola? Né? Então, porque é isso, se você não fizer as coisas, pense em coisas práticas e como é que o exercício, bons hábitos de vida, um estilo de vida mais saudável, vão te proporcionar que você viva esses anos com prazer. Eu acho que é muito importante. Hoje em dia, assim, os americanos que botam nome em tudo, né? Eles têm o lifespan, que é a sua expectativa de vida. Mas aí já tem uma outra camada em cima, que é o health span, os anos de vida com qualidade. E aí eu li recentemente um livro de uma psicóloga americana que lançou o joy span, que seria assim, os anos de vida com alegria, com bem-estar. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar. Porque senão vai ser duro, vai ser custoso, principalmente para nós. Marisa, anos de vida com bem-estar, com alegria, né? Eu posso pensar que não só no nosso trabalho, né, a ideia de misturar gerações, né? Eu, hoje, na minha profissão, atender alguém com 17, 18 anos, atender alguém com 40, 69, 80. Essa mistura de gerações, né? Ela, na nossa vida, ela pode nos trazer frescor, alegria e sabedoria? Com certeza, olha quanta troca tem aí, né? Eu acho que um bom exemplo disso, eu trato até no final do livro, assim, tem
hoje em dia a discussão é tão grande sobre mudanças climáticas, né? Um impacto tão grande na vida de pessoas que eu conheço jovens casais que dizem, não vou ter filho, cara, como é que eu vou ter filho num planeta que está tão ameaçado? Chega a esse ponto de criar um pesadelo na vida das pessoas. Se a gente pensa em todos os efeitos deletérios das mudanças climáticas, quais são as duas pontas mais afetadas? Crianças, velhos, são os primeiros a sofrer, são os primeiros a morrer, né, num cataclisma. Se você é um idoso com limitação física, quem vai te salvar? Quem vai fazer o seu resgate? Porque se você tem 30, 40, você vai correr, você vai estar mais apto fisicamente pela sobrevivência. Então, a militância climática, os ativistas climáticos, cara, é um lugar ótimo para esse encontro de gerações. A Greta Thunberg, ela precisa se juntar com as vovós e vovôs do clima, todo mundo junto e misturado, porque é assim que a gente faz um planeta melhor, um país, uma cidade melhor. Acho que essa coisa assim, mas primeiro, um outro estereótipo assim, quem é mais velho não entende nada de tecnologia. A gente pode não ser um nativo da tecnologia, mas a gente já surfou várias ondas de tecnologia e se vira. Mas é claro que eu posso não ter a mesma habilidade para editar um vídeo no telefone, celular e fazer 1000 cortes, mas eu posso explicar um monte de coisa de conteúdo para quem tem essa agilidade, né, essa sapiência, essa sagacidade tecnológica, e o resultado ser muito bacana. Eu acho que tem hoje em dia um começo, tem um esboço de organizações que trabalham para juntar gerações, mas eu vejo ainda de uma forma muito incipiente no Brasil, infelizmente. Falamos da importância dessa mistura de gerações, agora vamos falar de homens e mulheres. Os homens, na sua opinião, eles ainda podem aprender com as mulheres? Eu acho que podem aprender muito com as mulheres. Eu acho que essa coisa, né, de você não ter só a brodagem no emprego, não, ele é meu comparsa, etc e tal, companheiro de trabalho, a gente vai tomar chopp, depois sai do trabalho, se aposenta, não tem mais ligação nenhuma, né? As relações sociais de muitos homens são aquelas que as mulheres construíram com amigos. Então, também, se houver um divórcio, e também há um número maior de divórcios grisalhos, esses homens estão sentindo uma solidão absurda e sem um traquejo social para fazer o primeiro movimento em busca do outro, de conexão social. Então, acho que mas eu acho que também os homens estão um pouco mais tentando aprender isso. Acho que eles têm que aprender muito também em sexo, né? Eu vejo muito claramente nas questões sexuais que, até porque a disfunção sexual vai crescendo, né? Os homens, depois de 50 anos, 50% deles têm algum problema de disfunção erétil. E fica uma fixação no falo, porque o que o homem aprendeu, a construção masculina, está em cima de um pênis ereto. Então, se há algum problema, tudo que ele quer, ele não consegue nem perceber que dentro do afeto, né, tem um monte de outras experimentações, e dele ter essa flexibilidade para experimentar, ouvir a parceira ou o parceiro, né, que são muitas coisas que podem acontecer conforme a gente envelhece, e é a hora de você falar muito sobre isso e não se fechar em copas. Então, assim, o que os homens aprendem, essa coisa da invencibilidade, né, do macho alfa que resolve tudo sozinho, é muito dura na velhice, porque se ele não falar, ele vai estar ali, vai virar uma ostra, uma concha. E eles não falam com as mulheres das suas dificuldades, então se afastam. Quantos casamentos não acabam exatamente porque não se fala sobre envelhecer, que é a coisa que todo mundo vai passar, né? Parece que é uma coisa assim que você não pode baixar a guarda. Isso é muito complicado. Mas eu acho que já tem uma fatia de homens mais atenta a esse tipo de coisa. Concordo, porque quando você, principalmente a essa história do sexo, porque alguns eu percebo que estão dispostos a aprender.
E parece besteira, mas quando eles ficam sabendo que o sexo não é só esse pênis ereto, que não é só a penetração, parece, né? A impressão que eu tenho é que ganha vida. Isso é muito interessante. Por isso que você, né? E isso eu tenho de você como uma formadora de opinião e que nos leva a pensar. Isso é um grande benefício, né, na minha vida e na vida de muitas outras pessoas. Falando, né, na questão do homem, a mulher também pode aprender ainda mais sobre esse processo de envelhecimento, Marisa? Eu me considero uma aprendiz de velhice. Todo dia estou aprendendo, né? Inclusive com as pequenas. Eu até tento compartilhar no blog, nas colunas que eu escrevo para o G1, experiências minhas, porque acho que é importante a gente falar dessas questões. Eu vejo muitas mulheres 60 a mais felizes com a sua vida, inclusive sozinha, não solitária, mas sozinha, mais bem resolvidas. Então, elas têm um grupo de amigas, elas viajam juntas, elas fazem clube de leitura. Talvez muitas quisessem ter um companheiro ou uma companheira, mas assim, entendem que também não vão abrir mão da tranquilidade, do bem-estar que elas conseguiram apenas para ter alguém. Eu acho que isso é um grande aprendizado, porque é claro que ninguém pode garantir que não vai estar sozinho, né? Pode ter um ótimo parceiro ou parceira que vai ter, por exemplo, não só a morte, mas viver até um outro tipo de luto. A pessoa, por exemplo, com uma doença neurodegenerativa, é muito complicado. Você vê a pessoa, né, a sua companhia, o seu par, definhando e deixando de ser o que era. Mas até porque o papel da mulher, culturalmente, é o da cuidadora. Se você pensar, são poucos os homens cuidadores, embora eles existam e fazem um trabalho muito bacana, mas a mulher é cuidadora. Ela é cuidadora dentro de casa, dos filhos, ela é cuidadora do marido, às vezes dos pais do marido também, de outros familiares. Esse trabalho, muitas vezes invisível, né, que inclusive prejudica a mulher profissionalmente, porque muitas saem do mercado de trabalho para serem cuidadoras, e isso depois há um custo da sua própria velhice, mas também traz de retorno esses laços sociais todos que as alimentam, que é essa rede de proteção afetiva de que todos nós precisamos. Eu só acho importante, agora que a gente falou, né, eu falei desse negócio do cuidador, porque nós, mulheres, vivemos mais que os homens. Né? No Brasil, a diferença está em 7 anos de idade. A gente ganha menos, a gente vive mais, muitas saem do mercado de trabalho e depois nem conseguem recolocação quando estão cuidando, às vezes, de filhos, ou de pais, ou do próprio cônjuge. Então, a velhice feminina, ela pode ser muito precária. Isso eu acho que é um ponto de atenção para todas as mulheres, que elas têm que pensar, assim, como é que vai ser? Eu vou dormir na cama debaixo da beliche do meu neto, junto com o cachorro? É muito complicado, porque aí você já entra num outro lugar que a gente nem falou, mas que também daria horas de papo, que é a questão do abuso. Essa qualidade de vida pode se esgarçar de uma forma muito dura para a pessoa. Eu acho que as mulheres têm que ter uma atenção muito grande sobre isso. Marisa, o que eu senti lendo A Vida Depois dos 60 é uma necessidade de encontrar verões depois dos 60. Eu adoro a epígrafe, eu adoro. Eu achei linda essa frase do Albert Camus. Posso ler para todo mundo? No meio do inverno, aprendi, enfim, que havia em mim um verão invencível. Eu acho isso espetacular. Mas é isso, assim, são todas essas pessoas, né, da minha idade ou mais velhas, elas querem estar se divertindo, não importa se o dinheiro é mais curto ou a pessoa tem um orçamento muito folgado, porque a gente sabe que a gente pode se divertir também com pouco. A gente já fez isso quando era jovem.
Então, Muito. essas pessoas querem viver as décadas que têm pela frente com plenitude, com amigos, aproveitando a vida, aproveitando netos, um amor que pode acontecer também na maturidade. Eu tentei pensar nesse livro para todo mundo que quer isso. E não precisa ter dinheiro para fazer procedimento estético, parecer ter 30 anos, ser 30 anos mais jovem, porque também não, você tudo bem, você pode parecer, mas não vai tirar um ano da sua vida, né? Eu me lembro quando eu comecei o blog em 2016, eu falei assim, não, vou escrever na primeira coluna minha idade, 58. Aí uma amiga falou assim, nossa, para que você vai fazer isso? Você está tão bem, nem parece. Você não tá me tirando, não vai tirar um ano da minha vida. Não é? É importante que as pessoas saibam que eu estou falando sobre envelhecimento, porque para mim também é uma causa que me é muito cara, que eu quero mostrar para as pessoas que a gente pode envelhecer bem. Quando eu fiz cirurgia de catarata, contei toda a cirurgia, pedi para minha médica filmar, sabe? Assim, são coisas que a gente tem que desmistificar, né? Eu virei até amiga chata, que eu fico perguntando, você tomou vacina de herpes zoster? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Tomou vacina contra tétano? Porque vai para uma praia paradisíaca na Bahia, espeta o pé num prego e pega um tétano, cara, é uma doença horrorosa, não queira ter isso. Você é uma grande influencer dos 60 mais. Eu queria te dizer aqui que você tocou num ponto, né? Para eu viver bem esses meus 60 mais, eu preciso de dinheiro, eu preciso de cuidados. Perfeito. Tendo esses cuidados, eu vou criar minha nova versão? Eu acho que tem toda a chance. Esses cuidados que se traduzem de várias formas, né? Você pode não ter um plano de saúde VIP, mas se você tiver um SUS bacana, é que nos grandes centros o SUS ele é muito sobrecarregado pelo próprio volume de pessoas, né? Em cidades menores ele funciona muito bem, porque você consegue ter aquela coisa do médico de família, do cara que vai te acompanhando, da médica, o médico que vai te acompanhar. Então, você saber, eu tenho uma doença crônica, mas eu consigo dar conta dela, né? Tantos remédios são distribuídos também gratuitamente pelo SUS. Então, vou fazer também a minha parte. É claro que a gente vive numa sociedade muito desigual, Abigail, e isso, é claro que isso impacta, né? Se você precisa caminhar porque tem uma hipertensão e você mora numa comunidade insegura, certamente isso vai mudar. A gente tem expectativas de vida diferentes dependendo do CEP, e isso é muito triste. O Brasil não é o único país com esse problema, nos Estados Unidos é mais grave, mas a gente não pode escamotear a verdade. Agora, esse cuidado também é ter o amigo que vai te acompanhar numa consulta médica, né? Aquelas pessoas que vão zelar para você se você tiver numa dificuldade, numa fragilidade. Esse cuidado é até você pensar como é que você quer o final da sua vida efetivamente. Eu escrevi um capítulo sobre coisas como diretivas antecipadas de vontade, que é você ser dono da sua própria história até o fim. Se eu estou numa situação, se eu desenvolvo uma demência, por que não já deixar por escrito tudo o que eu quero que as pessoas façam, os meus procuradores de saúde, vamos chamar assim, que é o termo americano traduzido para cá, para que eu seja aquele ou aquela que vai decidir até o fim como eu quero viver. Acho que são coisas muito importantes. Fazer testamento, não deixar as coisas penduradas, não deixar um peso para os que ficam, né, que já vão estar sofrendo também quando você não estiver aqui. Parece que o assunto é lúgubre? Não, mas olha só, está dentro da nossa trajetória também. Você não precisa tratar isso com dor. Você pode tratar assim, estou fazendo um favor aos outros. Esse assunto está dentro da nossa vida, não é, Marisa? E aí ele fica mais fácil e importante para se lidar. Chegando ao final da nossa conversa, eu queria que você trouxesse aqui uma reflexão. A tua dica, 10% mais, e pode ser dentro da vida depois dos 60, por favor?
10% a mais de confiança em si mesmo, né? De saber que tudo que você viveu valeu, que é aprendizado, que serve para você tomar boas decisões, não achar, eu brinco que é assim, não entra naquela do seu momento sênior, eu esqueci as chaves porque eu sou velho. Não, com 20 anos você também esquecia as chaves, né? Quantas pessoas na faixa dos 30 e 40 já estacionaram o carro e não sabem onde colocaram o carro? Então não fica achando, esses 10% são para você celebrar a vida mesmo e não achar que você perdeu. Não, você ganhou, você já chegou até aqui. Então, isso já é uma vitória enorme. Agora, vamos nos divertir mais, né? Então, pense assim, vou me divertir 10% mais, vou namorar 10% mais, vou celebrar a vida 10% mais. Tá ótimo. Marisa, muito obrigada por sua generosidade e por trazer aqui reflexões que nos fazem pensar, né, numa velhice sem vergonha quando eu digo sem vergonha de falar, e sem vergonha também, vá viver a sua vida, e como depois dos 60, eu posso mostrar para os outros e para mim mesma, e principalmente, que tem vida. Tem muita vida e é isso, a gente tem que celebrar essa vida. Pô, foi Muito um prazer obrigada. enorme conversar contigo. Grande beijo para todos. E volte quando quiser. Muito obrigada por sua participação, e eu agradeço você que está acompanhando essa conversa. Eu tenho certeza que essa conversa serviu para muitas reflexões. Compartilhe, curte, comente aqui, que eu vou adorar. Muito obrigada, beijos, até a próxima.